vocês? Tá começando mais vídeo pro canal e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu comigo lá no meu passado, mas que ainda martela na minha cabeça até hoje. Eu vou contar pra vocês o dia que eu fui molestada, quase estuprada por alguém muito próximo da minha família. E enquanto eu conto essa história pra vocês, eu vou me arrumando pra dar uma descontraída, sabe? Eu vou me maquiando, me arrumando com algumas coisas bem simplesinhas que eu tenho aqui. Antes de começar o vídeo, peço a vocês que já deixem o dedo no like para você não esquecer e pular para outro vídeo sem deixar o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para você não perder nenhum dos meus conteúdos. E me siga também, pessoal, lá no meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui embaixo, que é @yasminmerak. E é isso aí, pessoal. Bora pro vídeo? Então, gente, vamos começar. Eu vou colocar esse negócio no meu cabelo, porque eu não tenho aquele negócio que as blogueiras colocam, sabe? Pra poder fazer a maquiagem. Enquanto eu conto e me maqueio, que é pra que assim. Então, gente, essa história, né, esse acontecido, ocorreu comigo quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos. Era véspera do meu aniversário de 8 anos que isso aconteceu. Eu morava... Aliás, eu morava... Não posso falar onde eu morava, porque senão tem gente que vai saber quem é a pessoa. Mas enfim, eu vim morar em uma cidade com meus pais. E nisso, tinha esse homem, eu não vou falar o nome dele, eu invento um nome fictício. Não, melhor não, né? Esse homem, eu vou falar esse homem e ponto. Esse homem, né, que fez isso comigo, morava nessa mesma cidade para onde eu me mudei. Gente, só uma parada pra falar um negócio pra vocês rapidinho. Se enquanto eu estiver me maquiando, eu olhar pra lado de cá, é porque é pra eu me ver que eu tô me olhando na tela do celular, tá bom? E como eu não quero olhar no espelho e nada, pra não atrapalhar a gravação, pra vocês me verem melhor, eu vou olhar pra cá. Então, continuando. Eu vim morar na minha cidade com os meus pais e esse cara morava nessa mesma cidade. Véspera do meu aniversário, isso foi em domingo? Sábado. Foi dia de sábado. Eu saí com minha mãe e aí minha mãe precisou me deixar na casa da mulher desse homem. Porque uns dias antes do sábado, né, nessa mesma semana, tinha acontecido um tiroteio no bairro que eu morava. E aí minha mãe tava... E no dia que aconteceu o tiroteio, eu tava com minha mãe na hora. Tipo assim, a gente tava passando na rua, e aí começou o tiroteio, e a gente tava no meio do tiroteio. Tipo, o pessoal, os bandidos aqui, a polícia aqui trocando tiros, e a gente chegou bem na hora, a gente ficou no meio. A sorte que foi que um vizinho chamou a gente pra entrar na casa dele. Tipo, um cara lá desconhecido chamou a gente entrou, e a gente esperou passar, né, todo aquele confronto com a polícia, e a gente foi, né, pra casa dessa mesma pessoa. Aí minha mãe conversou com ela e tal. E aí, como eu já sabia que tinha acontecido, aí minha mãe falou com ela que tava com medo de me levar na rua com ela e acontecer a mesma coisa. Minha mãe até parece que na feira. E também depois da feira ia passar em um local lá pra comprar umas coisas pra meu aniversário, que ia ser no domingo. Aí a mulher falou, deixa ela aqui, a mulher super gente boa e tal. E aí, gente, o marido dessa mulher tava lá. Lembrando que essa mulher é minha parente. O marido dela que não é, no caso, sabe, é só o marido de um parente meu, de sangue. Então, minha mãe me deixou lá na casa dela e saiu. Nesse meio tempo, eu fiquei sentada no sofá da sala e fiquei assistindo televisão. E aí, esse homem... Como ele tava muito tempo na família, ele sempre foi super gente boa comigo. Muito gente boa mesmo, sabe? E com todo mundo. E aí, gente, eu peguei, tava lá assistindo televisão, e aí ele me chamou. Ele me chamou na laje da casa dele. Aí ele me chamou e falou que era pra eu ir ver a obra que ele tava fazendo na casa dele, né? Na laje da casa, do lado de cima. Só que, tipo... Tinha um lugar, gente, tipo
um lugar de tela assim que dava pra ver lá em cima, sabe? Só que porém tinha outro lugar assim mais afastado um pouquinho, onde ficava uma mesinha na laje que não dava pra ver de cá de baixo lá em cima. E a mulher desse cara tava na cozinha. Então eu falei, aí ela falou bem assim, vai lá, nega, vai lá, com fulano de tal, porque pra você ver lá a laje. Aí eu falei bem assim, tá bom, e fui. Isso eu tinha 7 anos, lembrando. Cheguei lá, ele me mostrou a laje e tal. Falou aqui, eu tô construindo e tal, né? Pra que uma pessoa vai mostrar uma laje pra uma criança de 7 anos? Isso já tava totalmente errado, né? Então, eu peguei e fui. Chegou lá, ele mostrou a laje e tal, ficou lá, tinha máquina de costura, assim, ele falou, máquina de costura de fulana de tal, no caso da mulher dele. Aí beleza. Aí depois tinha um xadrez, assim, no canto. Aí ele falou, você sabe jogar? Eu falei bem assim, não sei. Aí ele falou bem assim, senta aqui pra te ensinar. Na mesinha que tava lá na laje. Essa justa mesinha que de lá de baixo não dava pra ver cá em cima. E aí eu peguei e sentei, gente, pra jogar. Ele falou, deixa que eu te ensino. E aí eu peguei e fui, sentei na mesa. Isso que eu sentei na mesa, ele começou a jogar comigo tranquilamente. Só que aí passou alguns minutos, passaram assim cerca de uns 7 minutos, 6 minutos. Eu tava com a calça leg, com a blusa, e aí ele começou, aí ele colocou a mão no meu joelho por debaixo da mesa. E aí ele começou a alisar meu joelho, e aí eu fiquei assim, tipo, desconfiada. Só que eu fiquei com muito medo também já naquele momento, porque como eu já deixei, né, bem claro, eu acho em algumas postagens aqui do canal que eu sempre fui uma criança muito depressiva, eu sempre fui uma criança muito solitária, muito, sabe, eu sempre tive muitos problemas, assim, emocionais, psicológicos e tal. E aí, nisso, eu tinha muito medo, tinha muito pavor das coisas. No momento que ele colocou a mão no meu joelho, eu fiquei com muito medo. E aí ele colocou a mão no meu joelho e ficou alisando a minha coxa. Começou a alisar e começou a apertar, tipo, como me apertou uma coxa de uma mulher mesmo, sabe? E aí, gente, começou a fazer isso. E aí eu comecei a ficar com muito, muito medo. Só que aí é que tá. Como é importante, gente, a mãe conversar com o filho. Há um tempo antes, a minha mãe tinha falado bem assim comigo. Minha mãe falou, Yasmin, se um dia você estiver em um lugar e alguma pessoa tentar fazer alguma coisa com você, porque minha mãe me explicava as coisas, né? Tentar fazer alguma coisa com você, você fala que você vai no banheiro dar uma desculpa e você sai de lá, imediatamente. E quando você chegar em casa, você me conta, me conta. Minha mãe sempre me deixou muito segura de que eu podia contar as coisas pra ela. E aí, nisso eu fui. Eu peguei e falei que eu queria ir no banheiro. E aí eu saí correndo, na hora que ele me soltou eu saí correndo. E aí eu fui, desci as escadas e fui lá junto da mulher dele. Só que, antes de eu falar que eu ia no banheiro, na hora que eu falei que eu ia no banheiro, ele falou bem assim, segurando meu braço e falou bem assim, olha, se você contar o que aconteceu aqui e eu se separar da minha mulher por causa de você, eu vou matar você. Ele falou desse jeito comigo. E aí eu, criança, fiquei apavorada, gente. Aí eu desci as escadas correndo, fui lá pra junto da mulher dele e esperei minha mãe chegar. Esperei com muito, muito medo minha mãe chegar. E em nenhum momento ele desceu de lá de cima, da laje. Ele ficou lá. E aí eu fiquei esperando minha mãe chegar. E aí o que que acontece? Fiquei. Até que minha mãe chegou. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu conto ou não pra minha mãe? Conto ou não, que eu tinha muito medo, né? Eu ficava pensando, tipo, cara, e se minha mãe me bater mesmo? Igual ele falou. Aí, beleza. Eu peguei e fiquei pensando nisso. Até que eu resolvi contar pra minha mãe o que tinha acontecido. Aí eu peguei, gente, eu contei. Eu falei com minha mãe, eu falei, mãe, fulano de tal me chamou lá na laje, lá em cima, eu fui. Chegou lá, ele ficou me alisando, fez isso e isso. E, gente, observação, bicho, não deu muito certo nesse lado aqui, não.
Ele não só ficou me alisando, tipo, só me alisando, ele tocou nas minhas partes íntimas, entendeu? E ficou me tocando. Sério. E aí, eu peguei e saí correndo. E agora? Você vai me bater? Aí minha mãe falou bem assim, Yasmin, claro que eu não vou te bater. Você fez certo. Gostei do que você fez. De você ter me contado. Aí eu fiquei, só que eu ainda tava com muito medo. E no aniversário no meu aniversário que ia ser no domingo, ele já tinha sido convidado, esse cara e a mulher dele. Então eu sabia que ele ia estar lá no outro dia. E minha mãe não queria desconvidar. Tipo, na verdade a gente nem teve a oportunidade de desconvidar, porque minha mãe ficou tão chocada. E minha mãe não falou logo com meu pai, porque meu pai era muito estressado na época, sabe? Ela era muito jovem, muito sem juízo. Então minha mãe preferiu não contar. E aí, gente, ficou nisso. Chegou meu aniversário no outro dia. A gente tava lá, aí a gente não pensou. Meu pai falando com minha mãe, né? Sim, não, peraí. Aí minha mãe decidiu, falou que não ia contar, né? Logo no dia que eu contei pra ela o que aconteceu. Aí depois minha mãe ficou assim, pensou e resolveu contar pro meu pai o que tinha acontecido. Aí meu pai falou que de certo ele não vai aparecer aqui, como ele fez isso. Já que ele fez isso, que nada, gente. O homem, vocês acreditam que esse ser humano teve coragem de aparecer no meu aniversário. E aí ele apareceu e ele ficava toda hora me encarando, sabe? Me encarando muito. E aí, só que meus pais sempre ficaram muito de mim nessa festa, porque eles sabiam que o cara ia estar lá e ia ficar de olho em mim. Porque ele ia ficar tipo, será que ela vai contar ou será que ela contou? Ele tava querendo descobrir, entendeu? Então, minha mãe sempre ficou muito perto de mim nesse dia do meu aniversário. E aí, gente, sei que passou o aniversário todo nisso. E aí acabou que ele foi lá, né? Ficou no meu aniversário e ficou. E acabou que ninguém sabia o que ele tinha feito comigo no dia anterior. E ninguém está vendo, porque isso acabou que não deu em nada. Tipo assim, a minha família, os meus pais e tal, eles ficaram, obviamente, atentos com essa pessoa. E aí, só que assim, não falaram assim, tipo, eles cuidaram de mim, é óbvio, né? Mas assim, eles não denunciaram nem nada, porque não, tipo, não tinha provas e tal. E como minha família é um pouco grande, ninguém quis falar o que essa pessoa tinha feito pra não criar uma confusão na família, sabe? E aí ficou por isso mesmo, vocês acreditam? Ficou por isso mesmo que esse cara fez. E aí, gente, até hoje eu convivo, sabe? Com esse trauma. Até hoje eu sou, tipo, meio insegura, assim, com, tipo, qualquer situação em que eu perceba na rua ou em algum canto alguém me olhando de um jeito diferente, ou eu penso e imagino que alguém vai querer, sabe, fazer o que ele fez, tipo, tentar me estuprar e tal, eu já fico muito apavorada. Eu não consigo tirar isso que aconteceu da minha cabeça de jeito nenhum. Aí tem gente que fala, tipo assim, já vi muita gente falando comigo, tipo, que depois dessa idade que eu tô, que eu tenho 17 anos, eu contei assim, né, pra algumas pessoas e tal, pra algumas pessoas que eu confiava, o que aconteceu. Aí as pessoas, tipo, falavam, não sei o que esqueci isso e tal, não fico pensando nisso, mas, gente, só quem já passou por essa situação sabe como é que é difícil, sabe, assim, como é doloroso, como martela na cabeça quando acontecem essas coisas. E aí, acabou que ficou por isso mesmo. Essa pessoa, esse cara aí, até hoje ele convive na minha família. Não aconteceu nada com ele. E acabou, gente, vocês não vão acreditar. Depois de um tempo, eu descobri... Ai, gente, meu batom. Eu descobri que esse cara... Porque assim, depois que passou um tempo, a minha mãe acabou conversando sobre isso com outras pessoas da minha família, tipo, sabe?
assim, umas pessoas mais próximas. E aí vocês não vão acreditar. Essa pessoa que minha mãe contou também tinha filha. Também tem uma filha. E a filha dessa pessoa também foi assediada por esse cara. Só que ela provavelmente foi estuprada por ele mesmo, sabe? Só que aí ela não quis contar pra mãe dela. Mas ela foi estuprada por ele. Porque ele, como ele era próximo de mim, ele ainda era mais próximo dela, vocês acreditam? E aí ele estuprou ela por muitos anos. Até ela pegar, assim, a maioridade, sabe? E aí aconteceu o quê? Esse homem tá na família até hoje. Tentou, né, como eu falei pra vocês, eu acabei de falar. Tentou não, estuprou outras pessoas da família. Ele também assediou outras pessoas ainda, vocês acreditam? Outras meninas da minha idade. Teve essa que ele estuprou, teve mais duas que ele assediou também. Que ele ficou tipo alisando e tal. E aí acabou que ele ficou por isso mesmo. E até hoje eu tenho meus traumas e ele tá lá, casado, com a vida dele de boa. E não aconteceu nada. E aí, gente, o que eu falo com vocês dessa situação toda? Eu falo com vocês que se acontecer, gente, alguma coisa assim do tipo com algum de vocês, vocês contem pra alguém. Não fiquem guardando, sabe? Porque, falar pra vocês, a pior coisa que existe é a gente guardar esses tipos de acontecimentos e não contar pra ninguém. Porque isso só quem já viveu sabe, né? É uma coisa que dói demais e que assombra a pessoa pro resto da vida. E aí é isso que eu tenho pra falar pra vocês, que vocês contem, não deem mole, gente, porque, tipo, fulano é meu parente, fulano é próximo de mim, ele não vai fazer nada comigo. Não se engane, gente, ele vai sim, ele faz, porque as pessoas, sabe, às vezes eu, tipo, penso, cara, eu acho que eu perdi a fé na humanidade, porque não tem condição. E aí, pois é, gente, não caiam, sabe, na lábia, não caiam em ameaças, contem mesmo, denunciem a polícia, não deixe que isso vá à frente, porque se essa pessoa fez isso com você, ela fez e faz com outras pessoas, com outras meninas, com outras crianças, com outras mulheres, como a gente vê aí nos jornais todos os dias, esse tipo de coisa acontecendo. Então, denuncie, gente, pelo amor de Deus. Não deixem esses monstros, esses tipos de gente que faz essas coisas, que pra mim são monstros, impune em vão, ok? Então, essa é a mensagem que eu tenho pra deixar pra vocês. Essa foi, né, a minha história, a minha experiência com a questão do assédio e do estupro. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like pra você não esquecer. Já agora, nesse momento, compartilhe o vídeo para seus amigos, nos grupos de WhatsApp, em todas as suas redes sociais. Compartilhe meu vídeo para me ajudar. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para não perder meus conteúdos. E é isso aí, pessoal. O vídeo foi esse. Beijão e até a próxima.